Amen. A lot of times in our lives, we face a lot of challenges. Muitas vezes nas nossas vidas nós encontramos muitos desafios. Sometimes it can be health issues. Às vezes pode ser questões de saúde, Sometimes it can be financial issues, às vezes pode ser financeiras, relationships, relacionamentos, dreams that seem too far, sonhos que parecem muito distantes, or sometimes just regrets in life. às vezes apenas desgostos na vida. And one of the characters on the Bible Dos personagens da Bíblia that shows how resilient they can be que mostra quão resilientes eles podem ser is Daniel. é Daniel. Have you heard about Daniel? Já viste acerca de Daniel? One of the greatest men on the Bible. Dos grandes homens da Bíblia. He faced so many challenges. Ele encontrou tantos desafios, so many injustices. Muitas injustiças. A lot of people were unfair on him. Muitas pessoas foram injustas com ele. But he still praised God. Mas mesmo assim ele louvava ao Senhor. He was still chasing God's plan. Ele estava perseguindo os sonhos de Deus. He could do a lot of things. Ele podia fazer muitas To coisas save himself. para salvar a si próprio. But he still chose. Mas ele, ainda assim ele escolheu Do what God wants. para fazer o que Deus quer. Amen. So if you can open in Daniel 6. Então se puderes abrir em Daniel 6. But first I will try to give you a quick summary Mas antes quero dar um resumo about Daniel. Acerca de Daniel. So Daniel, he was Jew. Então Daniel, He was Jew. ele era um judeu. And he was taken away from his people. E ele foi tirado do seu povo, from his city, from his country. da sua cidade, do seu país. And he was taken away. Ele foi levado. And the people that took him away, E as pessoas que o levaram they told him, disseram: now you're going to do our ways. agora tu vais fazer conforme os nossos costumes. You're going to have our dietary. Vais ter a nossa dieta, You're going to have our costumes. vais ter os nossos costumes, You're going to follow our gods. vais seguir os nossos You're going deuses, to bow down to our kings. vais te dobrar diante do nosso rei. But Daniel, he was very faithful. Mas Daniel, ele era muito fiel. Amen? Amém? Just keep going. Amen. So when he was took it away to Babylon, Então quando ele foi levado para a Babilônia, the king, he chose Daniel o rei, ele escolheu Daniel because of his character por causa do seu caráter and his intelligence. e da sua inteligência. Amen. Amém? And because he was very faithful to God, E porque ele era muito fiel a Deus, he refused to eat their food. ele recusou comer as suas comidas. He was given the best food, Deram-lhe as melhores comidas, but he refused it. mas ele recusou. And because of this, and not just the food, E por causa disso, e não apenas da comida, but he refused their costumes. mas também recusou os seus próprios costumes. And God blessed him E Deus o abençoou. because he could go to the easy way. Porque ele podia escolher o caminho fácil, Just a lot of times we have in the world. como muitas vezes nós temos no mundo. They give us the easy path. Eles nos dão o caminho fácil. They give all the things. Eles nos dão tudo. And it looks like sometimes the more you try to be holy, E parece que quanto mais tu tentas ser santo, easier it gets to get the things from the world. mais fácil é conseguir as coisas do mundo. Bigger is the temptation. Aí vem a tentação. But the more you fight, Mas quanto mais tu lutas, the more God will bless you. mais o Senhor vai te abençoar. Amen. So also Daniel, he could have the dreams and interpret their dreams. Então Daniel podia ter os seus sonhos, mas também He could interpret their e dreams. podia interpretar os sonhos dos outros. So he was revealing to the king Então ele estava a revelar ao rei his own dreams. os seus próprios sonhos. This is what's going to happen to your kingdom. Isto é o que vai acontecer ao teu reino. This is what's going to happen to you. Isto é o que vai acontecer consigo. That was something very shocking to the king. E foi algo muito chocante para o rei. At some point, the king tells everyone to bow down to his golden statue. A certo ponto, o rei diz a toda a gente para se dobrar diante da sua estátua de ouro. Yeah. And just like the Jewish tradition,
E tal como a tradição judaica, and the commandments for the Jewish people, os mandamentos para o povo judeu, one of them was the food. deles era a comida. They couldn't eat certain food. Havia alguns certos alimentos que não podiam comer, Otherwise, you would violate the Jewish rules. senão eles iam violar as leis dos judeus. So that's the first thing where God saw that Daniel was a faithful man Então a primeira coisa que Deus viu em Daniel foi que ele era um homem fiel, through the food, através da comida, through the things that you can ingest from the world. pelas coisas que tu podes ingerir do mundo. And the second thing was when he was facing the big golden statue. E a segunda coisa foi quando ele enfrentou ou se colocou diante daquela estátua de ouro. And it was also against the Jewish law Também era contra os mandamentos para os judeus. to prostrate to another statue, Se prostrar diante de uma estátua. because it would be worshipping another god. Porque seria o mesmo que adorar a outros deuses. And what did Daniel do? Então o que é que Daniel fez? I won't do it. Eu não farei. So a whole nation was bowing down, face on the floor. Então toda a nação estava se curvando com suas faces no chão. And you could see three men E podíamos ver 3 homens standing there diante nesse lugar, and just stand still. em pé. And the king didn't like that. E o rei não gostou disso. So he grabbed these 3 guys Então ele pegou nessas 3 and pessoas throws them in the furnace. e jogou numa fornalha So hot. tão quente. And it was so hot that the guards that was keeping the furnace, E era tão quente que os guardas que estavam guardando essa fornalha, on the outside of the furnace, na parte fora da they fornalha, died. eles morreram. That's how hot it was. Para vocês terem noção de quão quente estava. And then the people from the outside, Então as pessoas que estavam lá fora, they look inside eles olharam para dentro and they say to the king, e disseram ao rei: it was just 3 men. não eram apenas 3 homens? Why is there a 4th man there? Por que tem um 4º homem And aí? they all dancing. E eles estavam todos dançando. That's crazy. E isso é louco. So they came back. Então eles voltaram. And the king was like, this guy, there's something in him. E o rei olhou e disse: tem alguma coisa de diferente com esta pessoa. The fact that he didn't die, O facto que ele não morreu it proves that his God is above me. mostra que o seu Deus está acima de mim. So it was very humbling to that king. Então foi muito humilhante para aquele Deus, aquele rei, desculpa. So this shows the more you stay true to yourself and to God, Isso mostra que quanto mais fiel tu permaneces diante de ti e o teu Deus, the faithful you are to your identity with God, a fidelidade que tens com a tua identidade e com o teu Deus, it will humble your enemies. vai humilhar os teus inimigos. Amen? Amém. Can you say this with me? I will humble the enemies Podes dizer isso comigo. Eu vou humilhar os inimigos through God, através de Deus, through Jesus Christ. através de Jesus Cristo. Amen? Amém? So I'm going to read Daniel 6:1. Então vou ler Daniel 6:1. So it says, it pleased Darius to set over the kingdom 120 satraps to be over the whole kingdom. And over these 3 governors, of whom Daniel was one. Say with me, Daniel was one. Diz comigo, Daniel era That the satraps might give account to them, so that the king would suffer no loss. Then this Daniel distinguished himself above the governors and the satraps, because an excellent spirit was in him. Say with me, excellent spirit. Diz comigo, espírito excelente. And the king gave though to setting him over the whole realm. So the governors and satraps sought to find some charge against Daniel concerning the kingdom, but they could find no charge. Say with me, no charge. No fault. Culpa alguma. Because he was faithful. Porque ele era fiel. Say faithful. Diz fiel. Nor was there any error or fault found in him. Next one. Then these men said, we shall not find any charge against this Daniel unless we find it against him concerning the law of his God. Next. So these governors and satraps thronged before the king and said, thus to him, King Darius live forever.
all the governors of the kingdom, the administrators and satraps, the counselors and advisors have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree that whoever petitions any god or man for 30 days except you, O king, shall be cast into the den of lions. Now, O king, establish the decree and sign the writing so that it cannot be changed according to the law of Medes and Persians, which does not alter. Therefore, King Darius signed the written decree. Now, when Daniel knew that the writing was signed, he went home, and in his upper room, with his windows open towards Jerusalem, he knelt down on his knees 3 times that day and prayed and gave thanks before his God, and was his custom since early days. Okay, that's fine. Amen, God. I thank you because you are faithful. Amém, Deus, eu agradeço porque tu és fiel. And please speak to us through your word. E por favor, fala conosco através da tua palavra. There's a lot that we need to change every day. Tem muitas coisas que precisamos mudar todos os dias. So today, please teach us. Então hoje ensina-nos. Speak to us. Fala conosco. Correct us. Corrige-nos. Make us bigger, make us greater men and women. Faz-nos homens e mulheres melhores. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Holy Spirit, speak to us. Espírito Santo, fala conosco. Speak to your people. Fala com o teu povo. If you can, put your hand on your Se chest puderes, põe a mão no teu coração, sobre o teu peito. and say, Holy Spirit, E fala, Espírito Santo, speak to me. fala comigo. Correct me. Corrige-me. Teach me. Ensina-me. Open my ears. Abre os meus ouvidos. Open my spiritual eyes. Abre os meus olhos espirituais. And get rid of all distraction in my E mind. tira todas as distrações da minha mente. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Bring your peace. Traz a tua paz. Amen. Amém. Amen. So we can see here, after the first king that threw them in a furnace, Então nós podemos ver aqui, depois do... the first king threw him in the O furnace. primeiro rei atirou na fornalha. There was this Persian kingdom that invaded Babylon. Então teve um rei persa que invadiu a Babilônia. And he set the rules and new laws. E ele estabeleceu novas regras e leis. So in a very, very summarized way, E de uma forma muito resumida, all the Jews that were taken to Babylon, todos os judeus que foram levados para a Babilônia, they couldn't leave. eles não podiam sair. So they were basically slaves. Então, basicamente, eles eram escravos. And they had to follow the rules. Eles tinham que seguir as regras. He was a very, very strict king. Era muito rígido o rei. But he saw that everything that Daniel did. E ele viu tudo aquilo que Daniel estava a fazer. So he saw that he was a faithful man Ele viu que ele era um homem fiel, with a good character com um bom caráter and very intelligent. e muito inteligente. So with me, good character Diz comigo, bom caráter and intelligent. e inteligente. Amen. So he was the main one. Então ele era o principal. So the king established the governors, Então o rei estabeleceu governantes and Daniel was the main one. e Daniel era o On principal. the same level with kings No mesmo nível que reis and all the governors, e todos os governantes. even above of some of them. E mesmo acima de muitos deles. So all the other governors, Então todos os outros governantes, they would start to getting jealous. eles começaram a ficar com ciúmes. Why is this Jewish taking over all of the government? Por que este judeu está tomando conta de todos os governantes? He's not even following our tradition. Ele nem está a seguir as nossas He's not even tradições. Persian. Ele nem é persa. So they now start thinking, we need to find something to get rid of him. Então eles começaram a pensar, temos que encontrar alguma coisa para nos livrarmos dele. And like we saw in the Bible, E como nós vimos na Bíblia, they couldn't find nothing eles não podiam encontrar nada, because he was a faithful man to God. porque ele era um homem fiel a Deus. Amen? Amém? So what did they do? Então o que é que eles fizeram? They used the thing that he did right. Eles usaram aquilo que ele fazia bem, That was praying to God 3 times a day. que era orar a Deus 3 vezes So por they dia. went to the king Então eles foram ao rei. and they said, King, for the next 30 days, E eles disseram, rei, durante os próximos 30 dias, no man shall pray, ninguém pode orar, neither to God or to another man, nem para Deus, nem para outros homens, only to you. somente para ti. And only you can do whatever you E want somente você pode fazer o que quiser, because you are the king. porque tu és o rei. And by doing this, we'll see who actually
thinks that is above you. E fazendo isto, nós vamos conseguir ver quem realmente pensa que está sobre ti. And the king, he was a bit hesitant. Então o rei estava um pouco hesitante. But eventually he said, okay. Mas eventualmente ele disse, ok. And he signed the decree. E ele assinou o decreto. So he said, anyone that prays to God E ele disse, qualquer pessoa que orar a Deus in the next 30 days, nos próximos 30 dias, I will send to the den of lions. eu vou mandar para a cova dos leões. And he said this in public to everyone. E ele disse isso em público para toda a gente. And what did Daniel do straight away? E o que é que Daniel fez imediatamente? He went to his upper room. Ele foi para o seu quarto. He opened the windows Ele abriu as janelas towards Jerusalem, em direção a Jerusalém on his knees, e nos seus joelhos, face down, de cara no chão, and he prays ele orava 3 times a day. 3 vezes por dia. Hallelujah. Aleluia. So in Daniel 6:10, when the decree was signed, Então, em Daniel 6:10, quando o decreto foi assinado, that could cost Daniel his life, que podia custar a vida de Daniel, he didn't change his routine. ele não mudou a sua rotina. He had his routine before. Ele já tinha a sua rotina antes. Since he was exiled to Babylon, Desde que ele foi de exílio para a Babilônia, he was always praying 3 times a day. ele estava sempre orando 3 vezes He por was dia. faithful to his diet. Ele era fiel à sua dieta. He didn't eat what the people would eat. Ele não comia que as outras pessoas estavam Only what comendo. God told him to eat. Apenas o que Deus o mandou comer. He wouldn't bow down to other statues. Ele não se curvava diante de outras Only estátuas. to his own God 3 times a day. Apenas para o seu próprio Deus 3 vezes por dia. So he had a routine. Então ele tinha essa rotina. So he went to his obsessed room, Então ele foi acima no seu quarto, opened the windows, abriu as janelas and prayed 3 times a e day. orava 3 vezes por dia. So this shows that Daniel didn't pray just because he was in trouble. Então isso mostrava que Daniel orava não era apenas porque ele estava com alguns problemas. It wasn't like, I'm going to stop praying because now I'm in trouble. Não era porque, vou começar a orar porque tem vindo alguns problemas. But because he was in love. Mas porque ele estava apaixonado. He was in love with his God. Ele estava apaixonado com o seu The Deus. God that danced with him in a furnace. Com o Deus que dançou com ele na fornalha. The God that looked after him even when he was exiled from his city. O Deus que cuidou dele mesmo quando ele estava exilado da sua cidade. And we can see even in the Old Testament, E podemos ver que mesmo no Velho it Testamento was fulfilling Matthew 6:6. estava cumprindo a promessa de Mateus 6:6. If you can open, please. Se puder abrir. That says, but you, when you pray, go into your room, and when you have shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who sees in secret will reward you openly. So this shows that intimacy Isso mostra que a intimidade isn't found on the crowd. não se encontra na multidão. It's found in the shut door. É encontrada quando o quarto está fechado. Daniel's upstairs room O quarto de cima do Daniel was his secret place. era o seu lugar secreto. What is your secret place? Qual é que é o teu lugar secreto? When I ask you now, where's your secret place? Quando eu te pergunto agora, qual é o teu lugar secreto? Does it come any place into your mind? Vem algum lugar na tua mente? Or is it just a vague word? Ou é apenas uma palavra vaga? If you don't meet God in the secret, Se tu não encontras a Deus no secreto, we won't see him move in the public. tu não vais vê-lo mover-se em público. So if you want to see God move, Se queres ver Deus mover, we need intimacy. nós precisamos de intimidade. I cannot have intimacy with my dad Eu não posso ter intimidade com o meu pai when we're just surrounded by a lot of people. quando estamos rodeados de muita gente. I cannot have intimacy with my wife Eu não posso ter intimidade com a minha when esposa we are in a round of people. quando nós estamos no meio de muitas I pessoas. cannot tell Vic my secrets Eu não posso dizer à Vitória os meus segredos when we're having a family dinner. quando nós estamos a ter um jantar de família. The same way I cannot talk to my dad about my problems. Então, da mesma forma, não posso falar com o meu pai acerca dos meus problemas. Or just talk to my pastor about my struggles. Ou falar com o meu pastor acerca das minhas tempestades. Because we are surrounded by people. Porque estamos rodeados de pessoas. But when we go to our secret room, Mas quando nós vamos para o nosso lugar secreto, I know that is just Vic or it's just the pastor listening to me. eu sei que é apenas a Vic, ou o meu pastor, Or ou any falando person, comigo. any close friend. Ou qualquer pessoa ou amigo próximo.
then I can be open. E aí eu posso me abrir. Then I can say whatever I feel like. E aí eu posso dizer aquilo que eu sentir. And then we can see as well, there's the open window. E aí nós podemos ver também que tem uma janela aberta. If you go back to Matthew 6:10, Daniel 6:10. Se voltarmos aqui a Daniel 6:10, we can see that Daniel prayed with his windows open nós podemos ver que Daniel orava com suas janelas abertas toward Jerusalem. em direção a Jerusalém. This wasn't about showing off. Isto não era apenas para mostrar. It wasn't like, guys, here I am. Mostrando, olha pessoal, olha como aqui estou. But it was about direction and posture. Era acerca de direção e postura. What is Jerusalem? O que é Jerusalém? Ask the person next to you, what's Jerusalem? Pergunta para a pessoa próxima de ti, o que é Jerusalém? Jerusalem represents God's presence and promises. Jerusalém representa a presença de Deus e as promessas de Deus. And that's what he was praying towards to. E era em direção a isso que ele estava a orar. He was praying towards the God's presence. Ele estava orando em direção à presença de Deus. He was praying towards the God's promises. Ele estava orando em direção às promessas de Deus. And this is what he's showing to us. E é isso que está mostrando a nós. Intimacy requires an open window. Intimidade requer uma janela aberta. So God can see your life. Para que Deus possa ver a tua vida. And you can look to God. E tu possas olhar para Deus. So you just don't go to the room just to cry. Então não é apenas ir para um quarto para chorar. It's very good. É muito bom. We should do that. Nós temos que fazer isso. But it's also about God, here I am. Mas é também acerca de Deus, eis-me aqui. And also to be, God, I want to go towards your direction. E também de dizer, Deus, eu estou andando em direção à tua promessa. Even though I have all my problems, mesmo que eu tenha todos esses all problemas, the struggles, todas as lutas, I want to be in your eu presence. quero estar na tua presença. It's not that I just want to get out of the dark place. Não é apenas que eu quero sair do lugar escuro. Because if you get out of the dark place, porque se eu sair desse lugar escuro, just vaguely, I want to get out of that place, apenas vagamente eu quero sair deste lugar, you're going to end up in another dark place. Vais calhar em outro lugar escuro. And now I want to leave this dark place, I'll go to another dark place. E agora quero sair deste lugar escuro e vou para outro lugar and escuro. you waste your time with stress, struggle, and you cry because God is not doing anything. E gastas tempo com stress e lutas e chorando porque Deus não está fazendo nada. But if you open your window, mas se abrires a tua janela towards Jerusalem, em direção a Jerusalém, what's God's promises to my life? quais são as promessas de Deus para a minha vida? Where's God's presence? Onde é que está a presença de Deus? So instead of hopping out of the problem, então, em vez de saltar do teu problema, you start walking towards God's presence. começas a caminhar em direção à presença de Deus. Either way, you're going to leave the dark place. De qualquer das formas, vais sair do lugar escuro. But if you go towards God's presence, mas se tu vais em direção à presença de Deus, you will end up in peace, tu vais terminar em paz, in light, na luz, with joy. com alegria. Amen. Amém. So, and also when you open your window, e também quando abres a tua janela, it is a refusal to hide your needs. É uma recusa de esconder as tuas necessidades. It's a refusal to hide your heritage. É uma recusa de esconder a tua herança. Or the hope from the world. Ou a esperança do mundo. Or from God. Ou de Deus. You're completely open. Estás completamente aberto. So true intimacy with God. Então, intimidade verdadeira com Deus. It means being fully known and fully seen. Significa ser completamente visto e conhecido. So open your, just raise your hand now. Então levanta a tua mão just agora. Say, God, e diz, Deus, I open my windows towards Jerusalem now. Eu abro as minhas janelas em direção a Jerusalém. I want to be fully known and fully seen. Eu quero ser totalmente conhecido e totalmente visto. Remind me of your promises. Lembra-me das tuas promessas. Remind me of your presence. Lembra-me da tua presença. Because I want to go there. Porque eu quero ir lá. Amen. Amém. And then we can see also the intimacy is a source of Daniel's identity. E nós podemos ver que a intimidade é uma fonte da identidade de Daniel. Because when Daniel was taken away from his city, porque Daniel quando foi tirado da sua cidade, and they put him now in Babylon, e colocaram em Babilônia,
He was given a new name, Ele recebeu um novo nome, a new language, uma nova língua, a new diet, uma nova dieta. all by the Babylonians. Tudo recebido pelos babilônios. So they were trying to rebrand his soul. Então estavam a dar uma nova identidade à sua alma, They were saying, now this is who you are. dizendo: agora isto é quem tu és. I don't care about your past. Eu não quero saber do teu I passado. don't care about your God. Eu não quero saber dos teus deuses. You're one of us now. Tu és um de nós agora. Yet Daniel E mesmo assim Daniel had purpose in his heart. tinha propósito na sua vida. If you go to Daniel 1:8, Se formos agora para Daniel 1:8, 1:8, yeah. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. That's it. So we can see Daniel purpose in his heart. então nós podemos ver que o propósito de Daniel no seu coração. So this is again when the king gave him a new diet, all the food. Então, mais uma vez, quando o rei deu uma nova dieta, uma nova comida, Saying, I don't care you're a Jew, dizendo: eu não quero saber se é judeu, and I don't care about your laws. eu não quero saber das tuas leis, This is the best food. esta é a melhor comida. But Daniel had a purpose in his Mas heart. Daniel tinha um propósito no seu coração. And he didn't drink from his wine Então não bebeu do seu vinho and didn't eat from his food. e não comeu das suas comidas. So say with me, purpose Então diz comigo: propósito in my heart. no meu coração. Amen? Amen. So it shows when you spend time in the presence of the Creator, Isto mostra quando gastas tempo na presença do Criador, you don't forget who you are. tu não esqueces quem tu és. Intimacy acts as an anchor A intimidade trabalha como uma âncora against the pressure of the world's labels. contra as pressões das etiquetas do mundo. Amen? So they're going to keep pushing you Então eles vão continuar te empurrando with new ideologies, com novas ideologias, with new policies, com novas políticas, with everything new. com tudo novo. And we can see compared to 10 years ago, E nós podemos ver comparado a 10 anos atrás. lots of things would be called crazy Muitas coisas que nós achávamos doido or it would be stupid. ou que seria estúpido, Nowadays it's completely normal. agora é completamente And normal. if you don't respect it, E se não respeitares, you're a hateful person. tu és uma pessoa odiosa. So we need to be anchored to God. Então nós precisamos estar ancorados em Deus. And the only way is through intimacy. E a única forma é através de intimidade. The more you have intimacy with your Creator, Quanto mais intimidade tens com o teu Criador, the one who knows what you should do and should be, aquele que sabe aquilo que tu deverias fazer e ser. then you'll understand, this is who I am. Daniel entendia: este é quem eu sou. This is who I am. Este é quem eu sou. Even the world is telling me, do this, do that. Mesmo que o mundo esteja dizendo: faz isto e faz aquilo, My Creator speaks louder o meu Criador fala mais alto. because I have intimacy with the Porque eu Creator. tenho intimidade com o Criador. Amen? Amém? So Daniel survived Babylon for 70 years. Então, Daniel sobreviveu à Babilônia por 17 anos. 70 anos. Without losing his identity. Sem perder a sua identidade. How? Como? He was constantly connected to the source. Estando constantemente conectado à fonte. So we can open now John 15:4. Então vamos abrir João 15:4. So we can see that Daniel was leaving the New Testament already. Então podemos ver que Daniel já estava deixando o Novo Testamento. We saw that he was leaving the Matthew 6:6. Nós vimos que ele já nos deixou Mateus 6:6. He was hiding in the secret place Ele estava escondido num lugar secreto so God could meet him. para que Deus o pudesse encontrar. And now we see John 15:4. Agora podemos ver em João 15:4. That says, abide in me and I in you. As a branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me.
So this was Daniel. Então este era Daniel. He was abiding in God. Ele estava em Deus. He didn't care about what the world was saying. Ele não queria saber aquilo que o mundo I am dizia. abiding in God. Eu estou em Deus. And we can see the fruits. E nós podemos ver os frutos. He survived in a furnace. Ele sobreviveu numa fornalha. He survived when the new king came. Ele sobreviveu quando o novo rei veio. Even when he was thrown to the dens of lions. Mesmo quando ele foi atirado para a toca dos leões. A cova. He survived. Ele sobreviveu. Those were the fruits. Esses eram os frutos. Because Daniel abided in God. Porque Daniel estava em Deus. Then God so God abided in Daniel. Então Deus estava em Daniel. Amen? Amém? Can you say this? God, I want to abide in you. Podes dizer isso? Deus, eu quero estar em ti. God, abide in me. Deus vive em mim. So we can see often we try to work for God. Então podemos ver que muitas vezes tentamos trabalhar para Deus. Oh, I'm going to do this. Eu vou fazer isto. I'm going to wake up early. I'm going to do that way. Eu vou acordar mais cedo e vou fazer aquilo. Oh, I'm going to fast now. Vou fazer um jejum agora. I'm not going to eat for 10 days. Não vou comer durante 10 dias. I'm going to do more work and more work for God. Eu vou fazer mais trabalho So para he can Deus. see me. Para que Ele me possa So he ver. can see that I work hard for him. Para que Ele possa ver que eu trabalho duro para Ele. So he can see that I really want this. Para que Ele possa ver que realmente eu quero isto. But that's not what Daniel was doing. Mas não é isto que Daniel estava fazendo. Instead of working for God, Em vez de trabalhar para Deus, he was walking with God. ele estava andando com Deus. To follow his presence. Para seguir a sua presença. So it means to stay close, Então precisa estar próximo that his shadow covers. para que a sua sombra o cubra. So like it says in Psalm 91:1. Da mesma forma como nós podemos ver em Salmo 91:1. That says, "He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty." Amen? Can you say this? God, I want to be under your shadow. Podes dizer isso? Deus, eu quero estar à sombra do Onipotente. And the only way is if I dwell in the secret place. E a única forma é se eu habitar no lugar secreto. Secret place Lugar secreto equals é igual intimacy. intimidade. So with me, secret place Diz comigo, lugar secreto equals é igual intimacy. intimidade. If you want to be under the shadow of the God Almighty Se quer estar à sombra do Onipotente and not under the shadow of the world, e não na sombra do mundo, you shall have intimacy with God. tens que ter intimidade com Deus. Hallelujah. Aleluia. So are you trying your life with your own strength, Então estás tentando na tua vida através da tua própria força? or are you trying to get attached to the vine? Ou estás tentando se conectar com a videira? Amen? Nothing against the church. Nada contra a igreja, a videira. Amen? So now we can see in Daniel 10:11. Nós podemos ver então em Daniel 10:11. That says, "And he said to me, O Daniel, man greatly beloved, understand the words that I speak to you, and stand upright, for I have now been sent to you." While he was speaking these words to me, I stood trembling. So we can see that the angel appears to Daniel. Então podemos ver aqui que o anjo apareceu a Daniel And he says, and he calls him e diz que o chamou greatly beloved. homem muito desejado. Man greatly beloved. Homem muito desejado. Imagine an angel appears to you Imagina um anjo te aparecer and says you are beloved. e dizer que tu és muito desejado ou desejada. You are beloved. Tu és desejado. And he says, and stand upright. E diz que... Levanta-te. Levanta-te, For I have now been sent to you. porque eu fui enviado a ti. And then we can see that he was trembling. E nós podemos ver que ele estava tremendo. So we can see the closer Daniel got to God, Podemos ver que quanto mais próximo Daniel se aproximava de Deus, the more he understood mais ele entendia how much he was loved. o quão ele era amado. Have you ever felt whenever we sin,
Já sentiste alguma vez que quando nós pecamos, or we just feel a bit colder? nós nos sentimos mais frios? Have you been through this? Já passaste por isso? The more you feel like God doesn't love you. Mais tu sentes que Deus não te ama. It doesn't mean that it's true, but you feel that way. Não significa que isso seja verdade, mas tu apenas te sentes dessa forma. You're like, oh, now I'm really far from God. Pensas, eu agora estou mesmo longe de He's Deus. really upset with me. Ele está mesmo chateado comigo. And we can see the more we get closer to God, E podemos ver que à medida que nos aproximamos de Deus, the more we understand mais nós that the entendemos truth is que a verdade é that God loves me. que Deus nos ama. The more you stay away from God, E quanto mais nos afastamos de Deus, the more you're away from the truth, mais afastados da verdade that you are estás. loved by God, De que tu és amado do Senhor. and closer you are to the lie, E mais perto da mentira, that you are not loved. que não és amado. So get closer to the truth. Então, aproxima-te da verdade. You will know the truth. Tu vais conhecer a verdade. The truth will set you free, A verdade te libertará. and you will understand E tu vais entender that you are beloved. que tu és amado. Amen? So we should get closer to God, Então nós nos devemos aproximar de Deus. because this love was the source of the excellent spirit. Porque este amor era a fonte de espírito excelente. If you go again to Daniel 6:3, Se voltarmos lá em Daniel 6:3, then this Daniel distinguished himself above the governors and satraps because an excellent spirit was in him. So we can see he stand out himself. então nós podemos ver que ele se distinguia desses príncipes. He was just a Jew. Ele era apenas um He judeu. wasn't even from that city. Ele nem era daquela cidade. And compared to all the governors, E comparado com todos os governadores, people that were raised in the right culture, pessoas que tinham sido educadas nessa cultura certa, they were following the rules. eles estavam seguindo as regras. They were following the costumes. Eles estavam seguindo os They costumes. knew how to be a Persian. Eles sabiam como ser persa. And this Jew man, Este homem judeu, he stand out himself ele se distinguia because of an excellent spirit. por causa de um espírito excelente. Not because he was bending to the world, Não porque ele estava se dobrando diante do mundo, but because he stand upright, mas porque ele se levantou closer to God. mais perto de Deus. So we can see the closer we get to God, Então podemos ver que quando nós nos aproximamos de Deus, the more we know that we loved, mais nós sabemos que somos amados, and that's the source of the excellent spirit. e essa é a fonte do espírito excelente. Which shows that intimacy isn't a chore. Mostra que intimidade não é uma tarefa, It's not a religious duty. não é uma religião, É um dever um dever religioso. It is the process of discovering É um processo de descoberta that we are beloved of God. de que nós somos amados do Senhor. So instead of being, oh, let me pray. Então, em vez de ser, deixa-me orar. Oh, now I will have to read the Bible. Agora eu tenho que ler a Bíblia. So I can feel like a good Christian. Para que eu possa me sentir um bom cristão. This is working to God. Isto é trabalhar para Deus. That's a religion. Isso é uma religião. That's not we live. E não é isso que nós vivemos. I want to be loved by God. Eu quero ser amado do Senhor. I want to have time with the only thing I love. Eu quero ter tempo com a única coisa que eu amo. I want to spend time with my Creator. Eu quero gastar tempo com o meu Criador. The more we live like E this, quanto mais nós vivemos desta the forma, easier it gets to get intimacy. mais fácil se torna de ter intimidade. The more we understand that we are beloved. Quanto mais nós entendemos que somos amados. Otherwise, if we keep working to God, De outra forma, se continuares trabalhando para Deus, we keep expecting a salary. continuamos esperando um salário. But I've been praying all day. Eu estive orando todo I just dia. fasted 10 weeks. Eu já jejuei 10 semanas. I went to church every day. Eu vou para a igreja todos I os was the dias. first to get in and the last to leave. Eu fui o primeiro a entrar e o último a sair. I've been doing everything that feels painful. Eu fiz tudo aquilo que até foi doloroso para mim. And it still hurts. E mesmo assim dói. I don't feel like God is listening to Eu me. não sinto que Deus está me ouvindo. So you expect a salary. E tu esperas um salário. And then your salary E aí o teu salário is going to be frustration. vai ser a frustração.
Eventually you're going to feel colder. E eventualmente vais sentir mais frio. Why am I spending all this time with God if nothing happens? Por que é que eu estou gastando tanto tempo com Deus e se nada acontece? I'll just leave it. It's God's time. Eu vou deixar isso no tempo de Deus. And you just stop fasting. E tu simplesmente paras de jejuar. You stop praying that often. E já não oras tantas vezes. And then you start getting away from God. E começas a te afastar de Deus. Starting away from the truth. Se afastando da verdade. And you're not beloved anymore. E já não te sentes mais amado. And now you start thinking, God doesn't love me. E agora começas a pensar, Deus já não me ama. So it cannot be a chore. Então, não pode ser uma tarefa. It cannot be a task. Não pode ser uma simples tarefa. It cannot be a religious duty. Não pode ser uma tarefa religiosa. It has to be love. Tem que ser amor. The same way if Vic tells me I want to go to the cinema. Da mesma forma, se a Vic me diz que ela quer ir ao cinema. And if I'm like, fine. E se eu for, tá bem. Or when she complains about we going to the charity shops. Ou quando ela se queixa em relação a ir à charity shop, à loja. And I just stand on my phone waiting for her. E eu apenas fico no meu telefone à espera dela. Sometimes I'll think, I'm here in the charity shop with her. E às vezes eu penso, eu estou aqui na charity shop com ela. Doing what she wants. Fazendo o que ela quer. This is my chore in a relationship. Isto é a minha tarefa no relacionamento. And it wasn't working. E não era trabalho. Right? Certo? So it's the same thing. Yeah, I need to do this. Então é a mesma forma. Eu preciso fazer isto. Because I love my wife. Porque eu amo a minha esposa. So I want to have this time with her. Então eu quero ter este tempo com ela. I want to go to the cinema with her. Eu quero ir ao cinema com ela. I want to go to the charity shops with her. Eu quero ir a essas lojas de caridade com ela. I want to go to have a date with her, have some dinner. Eu quero ter uma saída com ela, ter um jantar. Because I love my wife. Porque eu amo a minha esposa. Not because it's a task or a chore. Não porque é uma tarefa. So your relationship with God. Então o teu relacionamento com Deus is the same way. É a mesma coisa. It's a relationship. É um relacionamento. You must enjoy the relationship. Tens que gostar do relacionamento. Otherwise, you're going to see him as a boss. De outra forma, tu vais vê-lo apenas como um chefe. But we want to be beloved. Mas nós queremos ser amados. And not paid. E não pagos. Can you say this? Podes dizer isso? I want to be beloved. Eu quero ser amado. I'm not expecting a salary. Eu não estou à espera de um salário. I want to be beloved. Eu quero ser amado. Amen? Amém? And when Daniel was in the lion's den, e quando Daniel estava na cova dos leões, God didn't just send an angel. Deus não apenas enviou um anjo. He sent his peace. Ele enviou a sua paz. And we can see in James 4:8. E podemos ver em Tiago 4:8. Once again. Mais uma vez. Daniel lived in the New Testament already. Daniel já nos deixando o Novo Testamento. No, living com I. Vivendo o Novo Testamento. So we can see that God of the past podemos ver o Deus do passado, is the God of present, é o Deus do presente, and the same God of the future. E o mesmo Deus do futuro. He never changes. Nunca muda. So the same things he's telling us to do now. Então as mesmas coisas que ele está nos dizendo para fazer agora is what we need to do in the future. É aquilo que nós precisamos fazer no futuro. And it was what we needed to do in the past. E era aquilo que nós precisávamos ter feito no passado. Daniel was practicing the future. Então Daniel estava praticando o futuro in the past. No passado. Because he's the same God. Porque é o mesmo Deus. So this is a proof that God doesn't change. Então esta é a prova que Deus não muda. So it says in James 4:8, Então diz o seguinte em Tiago 4:8. Draw near to God and he will draw near to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Amen. So we can see draw near to God. Então nós podemos ver chegai-vos a Deus. Say with me, draw near to God. Diz comigo, chegai-vos a Deus. And he will draw near to you. E ele se chegará a vós. Amen. So God is not a distant king. Então Deus não é um rei distante. But he is a responding father. Mas é um Deus um pai que responde. The moment you take one step toward him. No momento que tu dás um passo mais próximo dele. Like Daniel opened his window. Como Daniel que abriu as suas janelas. He is already taking a step to you. Ele já está dando um passo em direção a ti. Because he can see it. Porque ele pode ver. He sees you open the windows. Ele vê-te abrindo as janelas.
And he's like, this is our time. E ele já está dizendo, este é o nosso tempo. And God is all excited to come to you E Deus está muito entusiasmado em vir ter contigo and have a relationship with you. e ter um relacionamento So we can contigo. see James 4:8. Então podemos ver em Tiago Draw 4:8. near to God and he will draw near to you. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Stay, abide in the vine Então, está na videira and God will abide in you. e Deus habitará em ti. Go to your secret place Vai para o teu lugar so he secreto can come to you. para que Ele possa chegar a ti. These are the 3 steps that we need to focus Então, esses são os 3 passos que precisamos focar as a Christian. como um cristão. So I just want to pray for you. Então, eu apenas quero orar por ti. If you can, stand on your feet. Se puderes, fica de pé no If teu lugar. not, just open your hands like you're receiving the blessing. Se não, apenas estenda as tuas mãos como se estivesses recebendo a bênção. Amen. God, thank you so much for your love. Obrigado, Senhor, pelo teu amor.